Pai, nós queremos agora compartilhar Tua palavra. Já estamos tão satisfeitos com a Tua presença aqui. Tudo que o Senhor já fez aqui. As músicas, Senhor, a ministração, a dança, Senhor, as orações. O Senhor está aqui. E quando o Senhor está, uma palavra basta. Um abraço basta. Um olhar basta, porque o Senhor opera através da unidade, da comunhão. Oh Deus, e é tão bom estar nesse estado de comunhão, nesse ambiente de adoração. Senhor, mas agora o Senhor tem Tua palavra, e eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela tem um propósito para esses dias. O Senhor não age aleatoriamente, o Senhor age propositalmente. Senhor, eu tenho certeza que a Tua palavra vai nos revelar, vai nos encorajar, Senhor, para vivermos esses dias que estamos passando. Em nome de Jesus, usa a minha vida apesar de mim, Senhor. Usa a minha vida, que eu não atrapalhe, ó Deus, o Teu agir aqui nesta manhã, através da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Nós intitulamos essa palavra como a grande obra. Diga a grande obra. Sim, ali nos criaram uma arte ali, colocando os muros ali atrás de uma grande obra. E é claro que nós vamos usar a referência em Neemias. Vamos ler alguns versículos em Neemias. Mas eu quero iniciar com uma pergunta. Qual é a grande obra da sua vida? Qual é a grande obra? Porque se nós vemos para essa terra, né, e a gente vive uma vida, seja 50, 70, 80 anos, 90, 100, que obra nós fizemos? Em que nós nos empenhamos? Em que nós nos engajamos? A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres e vive pela sua nobreza. Isso quer dizer, um nobre é aquele que escolheu uma obra nobre, uma coisa nobre para fazer. Ele viveu um estilo de vida nobre. Então ele viveu uma vida com um propósito. Olha, eu quero marcar a minha vida. Eu quero deixar saudade na terra. Eu quero cumprir um propósito. E qual é o propósito da tua vida? Né? Quando a gente vê alguns homens, né, e a gente vê a vida de Gandhi ali, que teve uma vida com propósito ali de libertar seu país, né, sem violência. Ele ali buscou a independência. Então ele viveu um propósito nobre, e a história aí marcou ele por causa desse propósito, dessa grande obra que ele fez. A gente vê que a Madre Teresa de Calcutá, que usou a sua vida pelos pobres, né, que ajudou as pessoas miseráveis ali em Calcutá, marcou, fez uma grande obra também, e a sua vida foi marcada por essa grande obra. Martin Luther King, né, um homem de Deus, um pastor, também que deixou na história uma marca de uma grande obra. Ele tinha um sonho, e esse sonho dele era a obra dele. Ele lutou por esse sonho, ele quis viver esse sonho. Nós tivemos ali, de maneira trágica, a perda do Rodrigo, que deixou uma grande obra no Eliam. Quantas coisas que ele fez no Eliam, usou a sua influência para ajudar tantas famílias no Eliam. E nós vamos entender tantos homens, tantas pessoas que fazem coisas grandes, mas aqueles que têm uma obra em casa, no lar. A grande obra, você pode responder, na minha vida é ver minha família salva. A grande obra é rever meus filhos na presença de Deus. Eu creio que essa fala do nosso irmão Manuel é como um sonho, falando, essa era a minha obra, ver minha família aqui unida na casa de Deus. É uma grande obra. É algo que eu estou engajado, empenhado em fazer, em viver. Quantos que têm a sua grande obra na área social? Eles querem ser relevantes, eles querem fazer coisas grandes.
se envolver lá no Haiti, se envolver com pessoas, existe sempre uma grande obra e que nós estamos engajados querendo fazer. É claro que na igreja é uma grande obra em Itaquera, amém, queridos? Nós temos uma grande obra que estamos fazendo espiritualmente, famílias transformadas, libertas, é uma grande obra, é uma grande obra. Mas a Bíblia diz que a obra, ela vai ser provada, ela vai ser levada para uma apuração. E aí existe uma palavra a respeito de obra lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do 10. Olha só o que diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Aí diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E diz: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Diga: a obra de cada um se manifestará. E ainda diz: na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Isso quer dizer, escolher uma coisa para fazer é nobre, se envolver para viver essa coisa é bom, mas essa obra será provada pelo fogo. E aqui, quando Paulo escreve, ele se refere à obra espiritual, à igreja, como dizendo: você pode plantar a igreja, uma obra espiritual, mas escolha bem os materiais que você vai colocar, seja ouro, prata ou pedra preciosa, ou de madeira, feno e palha. Isso quer dizer, o fogo vai provar, e aí vai ver qual é a sua obra, o valor da sua obra, o empenho da sua obra. Por que eu quero dizer isso? Porque eu quero despertar você a ter uma obra, amém, querido? Esse amém é como: a minha vida já está cheia de coisa para fazer. Mas viver uma vida sem um propósito nobre, sem uma grande obra, é um desperdício. Você imagina você morrer e ir para o céu, e você não deixou nenhum legado, você não deixou nenhuma obra grande, algo grande para ser lembrado, algo grande para as pessoas lembrarem. A primeira coisa que eu quero te dizer: sonha com uma grande obra. Sonha, coloque um sonho no seu coração. Eu vou fazer uma coisa grande. Eu me lembro, é claro que essa obra vai ser apurada. Eu me lembro que muitos anos atrás, quando o Senhor me deu o Haiti, eu nem sabia onde era o Haiti, o que fazia o Haiti, o que aconteceu no Haiti, mas o Senhor falou: Haiti, 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 Haiti. Depois de tantos anos, eu pude ir lá no Haiti, andar no Haiti, entender a urgência de Deus, porque essa grande obra tem que estar associada à vontade de Deus. Deus tem uma grande obra para fazer através da sua vida. Ele tem grande expectativa no céu para se manifestar aqui na terra através da sua vida. E nos diz a Bíblia que quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, procurando alguém cujo coração é perfeito nele, para que Deus engrandeça essa pessoa, para que Deus fortaleça essa pessoa, para que Deus use essa pessoa. Aqui no Brasil estamos vivendo esses dias ali com o Sérgio Moro, que é o alvo da vez. Querido, qual que era o nosso país antes do Lava Jato? Qual que era a cultura que nós tínhamos? Que o rico não era preso, que o político não era preso.
de que havia uma eterna impunidade. As nossas piadas eram como dizendo, olha, se um dia tiver justiça em nosso país, isso vai acontecer. Mas o que temos vivido esses últimos anos, com Lava Jato, com o juízo Sérgio Moro, construindo os muros da dignidade, da honestidade, as coisas certas. Quando você sonhou de ver um empresário rico preso? Quando você sonhou em ver um político tão poderoso preso? Quando você sonhou isso? Mas isso é uma grande obra. Isso é uma grande obra. É a história, estamos vivendo a história de uma mudança de uma nação, do comportamento, da cultura. Estamos vivendo uma grande obra. Só que o que a gente vem aqui ver? Que toda obra é provada no fogo. Toda obra, ela vai ser apurada. Ela vai ser ali avaliada para ver o quanto vale a sua obra. Então, primeira coisa, sonhe com uma grande obra de Deus na sua vida. Deus tem expectativa, você não está aqui por acaso, você recebeu talento. E olha, tudo que você precisar, Deus vai liberar para a sua vida, para você fazer uma coisa grande que vai marcar essa geração. Não se conforme em viver uma vida medíocre, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E quem tem o Espírito Santo não pode ser medíocre. Não pode. Então sonhe com uma grande obra. Eu quero, é claro, ver quantas vidas têm sido alcançadas pelas células. Um líder de célula está fazendo uma grande obra. Eu visitei uma célula essa semana, ali na casa do Célio, no apartamento dele, e vi ali o rebanho ali, aquela célula ali sendo alimentada. É uma grande obra. Ele contando o seu testemunho, dizendo, olha de onde o Senhor me tirou, olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, cuidando de vidas. Isso é uma grande obra. Só que essa grande obra vai ser provada pelo fogo. E eu creio que quantos que estão aqui estão vivendo esse fogo dessa grande obra. Estão vivendo justamente esse momento de ser apurado. O fogo está queimando. Está te revelando, está revelando qual é a tua intenção. Está revelando qual é a tua motivação. Está revelando o seu caráter. Está te mostrando qual é o preço que você está disposto a pagar. Alguém que achou que a vida de crente é vida fácil. Ei, vem ser crente. É uma luta todo dia. É o Senhor ali nos revelando que tipo de obra estamos fazendo, estamos vivendo. Porque a obra é provada e eu tenho que entender se a minha obra ela é de ouro, prata ou pedra preciosa, ou a minha obra é de madeira, palha, feno. Ela não tem valor. Porque nós temos uma luta espiritual. Diga, luta espiritual. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 10. Olha só o que Paulo ele traz. Uma revelação sobre esse mundo espiritual. Juntos, vamos lá. Para terminar. Torne-se cada vez... Esse eu gosto dessa expressão de Paulo. Ele diz, por fim, torne-se cada vez mais forte. Se vire para o teu irmão, diga para ele, se torne cada vez mais forte. Se torne cada vez mais forte, cada vez mais forte. Porque quanto mais avança essa obra, mais eu preciso da graça de Deus. Mais eu preciso de Deus. Olha só o que diz, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Querido, se você quer fazer uma grande obra, você tem que ter um grande poder. Você concorda com isso? Diga, eu quero o grande poder. E se você quer o grande poder, você vai ter que estar unido no Senhor. Você tem que estar ligado no Senhor, porque a pior coisa, se falando em obra de Deus, fazer a obra de Deus sem Deus. Amém, né? Pior coisa é fazer a obra de Deus sem Deus. Isso é o que a religiosidade faz. A religião fala em nome de Deus aquilo que Deus não disse. As pessoas matam pessoas em nome de Deus. Não é obra de Deus.
Mas eu preciso de Deus. E olha só o que diz Paulo, versículo 11. Juntos, vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Quer dizer, aquele que está engajado numa obra, ele é alvo do diabo. Porque o diabo quer paralisar esta obra. E é por isso que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, para ficar firme. Diga, ficar firme. Ficar firme com esses momentos de provações, com esses momentos de apuração. Se você está numa grande obra, você vai ser provado. E você vai ter que ficar firme. Aí olha só o que diz o versículo 12. Vamos lá, juntos. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Queridos, nós estamos falando agora do Sérgio Moro. O que ele tem sido, o que ele tem feito ali. Agora a gente vê os veículos de comunicação desesperados para desmoralizar, para anular o seu caráter, sua coragem. Esse é o mundo espiritual. Esse é o mundo espiritual. Veja, semana passada, essa semana de novo, insistindo, dizendo, não, ele é isso, ele é aquilo, buscando situações para tirar, para dizer, para essa obra, para esse negócio aí de justiça, de regularizar esse país. É como o diabo, os principados, as potestades ali da idolatria, da corrupção. É como dizendo, esse país aqui é nosso. Não, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. É chegado um reino de Deus em nossa terra. Só que é uma batalha espiritual, e a luta não é contra seres humanos, não é contra as pessoas, é contra esses demônios que querem nos paralisar. E aí, olha só o que diz o versículo 13. Juntos, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Aplauda essa palavra, porque ela é poderosa. Aleluia! Oh, Deus é bom! Aleluia! Eu pensei que hoje é frio, eu falei, não vou suar, né? Mas o fogo está queimando aqui no altar. Aleluia, vai suar, aleluia! Queridos, existe um mundo espiritual, existe uma guerra espiritual, existe principados e potestades, existem as ações espirituais que lutam, e hoje nós vamos dar uma ênfase a um desses espíritos, esses principados, e que a Bíblia diz através de Paulo. E eu quero falar sobre o espírito de Sambalate. Diga, espírito de Sambalate. Ali no livro de Neemias, fala sobre esse espírito. Espírito de Sambalate, eu quero identificar. É um espírito que quer anular, que quer intimidar, que quer desmoralizar aquele que está realizando uma grande obra. E aí nós vamos tirar algumas características desse espírito. Lá no capítulo 2, versículo 10. Neemias capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ver algumas características. Juntos, vamos lá. Sambalate, Oronita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Se aqui a gente puder usar a corrigida, para a gente tirar algumas observações. Aqui na corrigida, e ouvindo Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Esse espírito de Sambalate é um espírito inimigo do bem. Diga, inimigo do bem.
ele odeia todos aqueles que querem fazer o bem. Ele odeia. A hora que nós falamos de sonhar um sonho, de fazer uma coisa grande para Deus, uma grande obra, quando você logo falou, verbalizou, você ali pensou, eu vou fazer essa grande obra, você já comprou guerra com esse demônio. Esse demônio, ele se desagrada só o fato de você querer fazer a obra de Deus. Ele já fica com ódio de você. Quando ele viu que Neemias quis fazer o bem, ele então se levanta com essa raiva, fazer o bem. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha a ideia de que eu sou agora um cristão, eu sou uma pessoa boa agora. Essa é a cultura que a gente entende. Agora você é crente, então você só vai ajudar pessoas. Eu comprei essa ideia de ajudar pessoas. Eu comprei essa ideia de ser um crente, de ser crente de verdade mesmo. Eu pensava comigo assim, olha, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ajudar pessoas, então as pessoas vão gostar de mim. Não é assim? As pessoas vão gostar de mim porque eu estou fazendo bem. Não. Esse demônio, ele cria situações. E ele tem os seus demônios que são os parceiros. O Tobias, o Gesem, ele tem os seus parceiros. Porque ele se incomoda de você querer fazer o bem. Eu vejo uma cidade de Tiradentes transformada para a glória de Deus. Eu vejo as células ali, as igrejas ali. Mas quando o demônio vê, se Sambalat vê que alguém quer o bem da cidade de Tiradentes, alguém quer o bem de Itaquera, alguém quer o bem do Brasil, como é que pode esse homem fazer essas coisas grandes? Não, eu tenho que paralisar. Porque ele odeia quem quer fazer o bem. Então ele é inimigo do bem. Diga, inimigo do bem. Mas não para ali. Olha só ali no capítulo 2, versículo 19. Olha só o que diz. Juntos, o que? Ouvindo Sambalat, Oronita e Tobias, o servo Amonita e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram o quê? Que é isso que quereis fazer? Quereis rebelar-vos contra o rei? Esse espírito, além de ser inimigo do bem, ele agora entra com desprezo. Ele começa a afrontar e ele começa a zombar. Quem é você? Quem que você pensa que você é? Você quer se rebelar, ele começa a mentir. Você quer se rebelar contra o rei? Quantos crentes que estão aqui, que são crentes, que querem fazer a obra de Deus, mas alguém vira para você, que é porque você é crente agora, você acha que você é melhor que todo mundo? Porque você é crente agora, você despreza as pessoas? Porque você é crente agora, você acha que é melhor do que os outros? Porque esse espírito querendo neutralizar, diga neutralizar. Ele quer neutralizar o nosso avanço. Ele quer zombar. Que ridículo. Para que orar tanto? Que ridículo. Para quê? Para que ir para a igreja todo dia igreja? Pastora, estou cansado, né? É segunda tem célula, terça tem célula e quarta culto, quinta. Ele quer neutralizar. Ele usa mentira. Eu sei porque você quer assim, porque você quer um cargo, né? Eu sei. Você quer se rebelar. Ele usa mentira. Quantos homens de Deus envolvidos no reino de Deus, querendo fazer a obra de Deus, recebem essas sugestões do mal para neutralizar, para intimidar, mas não fica aí. Além de ser inimigo do bem, ele zomba, ele despreza, ele mente. E olha só o que diz lá no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Olha só mais o caráter desse demônio. Juntos, vamos lá. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalat que edificávamos o muro, ardeu em sua ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus, versículo 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse o quê?
Ah, vocês estão lendo muito feio. Vamos de novo lá. Que fazem? Permite-lhe-se-á isso, sacrificarão, acabarão no só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. E que estava com ele Tobias, o amonita, e disse o quê? Ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Então, esse espírito usando pessoas, porque esse espírito, ele usa um cavalo, diga, um cavalo. Quem é do espiritismo, quem foi? É não, porque se era, já era. Mas um dia foi. Sabe que o demônio usa um cavalo e usa essa expressão, esse é meu cavalo, né? Porque ele usa essa expressão. Esses demônios usam pessoas, usa o cavalo dele. Ele usa essas pessoas com esse propósito de intimidar, zombar. E aqui ele usa uma expressão, quem pensa que são esses fracos judeus? Eles estavam irados porque a obra começou. Diga, a obra começou. Eu quero vir com algo da parte de Deus para o teu coração. A obra, a grande obra de Deus na tua vida já começou. Ela está de vento em polpa. Ela está avançando. E o inimigo está endemoniado. O demônio está desesperado. Porque Deus está usando a sua vida para uma grande obra. Deus está usando, eu vejo famílias restauradas. Eu vejo casamentos restaurados. Eu vejo divorciados casados de novo com a mesma pessoa. Isso é reino de Deus. Isso é poder de Deus. Eu vejo Deus agindo. Eu vejo filhos vindo para a igreja, se convertendo. Eu vejo obra de Deus. E o diabo desesperado com essas expressões. Que você pensa que você é? Esse fraco judeu vai fazer alguma coisa? Esse crente fraco, ele quer desprezar. Hoje de manhã eu estava orando. E enquanto eu orava, o Espírito Santo me trazia uma revelação aos pastores. Aos pastores. Aos pastores que recebem uma intimidação de Satanás. Ouça isso. Menosprezando você. Quantos, se o Senhor falava, fala para os pastores, eles se sentam menosprezados, se sentem desprezados, se sentem indignos. O Senhor, Ele falou, manda, avisa para eles, eu os escolhi. Manda essa mensagem para eles. Isso vem desse espírito de Sambalate. Isso vem desse espírito que diz, quem você pensa que você é? Você é um nada. Você não tem talento algum, você não é incompetente. E você até às vezes, você pensa, eu sou esse, eu não valho nada mesmo. Isso é voz de Satanás. Agora ouça hoje a voz de Deus ao teu coração. Eu te escolhi, você é meu, e coloquei sobre você uma virtude, uma autoridade para vencer esse demônio. É verdade. É verdade que nós não temos nada em nós mesmos, mas a nossa capacidade vem do alto. Receba, pastor, receba, líder, a virtude do Espírito Santo. Por mais que esse demônio, ele quer ali te humilhar. Te humilhar. E ele diz assim, ainda que edifique uma raposa, essa raposa representa um demôniozinho. Representa um pequeno demônio. Você está fazendo uma grande obra. E uma coisa tão pequena quer destruir. É como o diabo falando, eu só vou mandar um enviadozinho do inferno. Eu só vou enviar uma mensagem ali no Facebook. Eu só vou enviar um WhatsApp. Eu só vou enviar alguém para criticar. Um demôniozinho. Aquele que nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E hoje o Senhor, Ele quer descortinar o mundo espiritual para você. Ei, você
está lutando contra demônios, nego. É contra principado e potestade, meu irmão, minha irmã. Ei, você está fazendo obra de Deus, visitando vidas, cuidando de pessoas, orando por pessoas. Você está ali com a mão no arado, rasgando a terra. Você está ali na obra de Deus, na luta travada, todo dia. E hoje o Senhor, Ele quer se revelar a você, dizendo: ei, esse espírito se levantou, mas ele já está com seus dias contados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem seu próprio filho, antes o entregou, como não nos entregará juntamente com ele todas as coisas? Ei, pastores, ei, igreja, você tem o Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E pare de dar ouvido a Sambalate. Pare de ouvir esses demônios. Pare. Outra característica que ele tem, ainda no capítulo de número 4, versículo 7 e 8. Versículo 7, aliás, isso, 7 juntos. E sucedeu o quê? E Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as alturas se começaram a tapar, iraram sobremodo. Querido, coloca na NVI esse versículo 7. Na NVI. Esse 7, juntos. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O 7. Quando porém Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Essa palavra, ela é poderosa. Olha para a tua família hoje. As brechas estão fechando, você está reparando? Os muros já estão avançando, você está reparando? É por isso do ódio de Satanás. Estão com ódio. O marido que antes ele resistia, agora já está até ouvindo louvor. Aleluia. Os filhos que antes nem paravam, agora já prestam atenção, querido. O reino de Deus é chegado na tua casa, meu querido. As brechas estão sendo fechadas. Quantos casamentos estão fazendo, hein, nega? Quantos casamentos, pessoas que viviam juntos, estão se reatando, estão se consertando diante de Deus. Ei, é casamento, as brechas estão fechadas. Os nomes estão sendo limpos, o Senhor te tirando da vergonha. As brechas estão sendo fechadas. É por isso que eles estão furiosos. Olha só o que diz o versículo 8. Olha só o que diz, versículo 8. Juntos, todos juntos, planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Isso quer dizer, o inimigo buscou apoio. O inimigo tinha um plano. Vamos guerrear contra eles. Vamos nos unir para acabar com essa grande obra. Vamos nos unir. Vamos fortalecer o inferno ali para acabar, para anular. Querido, esse inimigo é terrível, porque ele vem para a guerra. E olha só o que diz lá no capítulo 6, do versículo 1 ao 9. Capítulo 6, do 1 ao 9. Juntos, vamos lá. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia construído um muro e que não havia ficado. As brechas tinham começado a fechar. Agora já não tinha mais brecha. Eita Deus agindo. Embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Versículo 2.
Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Versículo 3. Enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com você? Recebe essa palavra no teu coração. Um dos demônios que querem nos paralisar é a ocupação. E quantas vezes o mundo, as coisas do mundo estão nos chamando para parar. Desce daí. Desce. Vem, eu tenho coisa para falar com você. Hoje nós recebemos esse mesmo Espírito que havia em Neemias. E você vai poder dizer para esses demônios: eu estou engajado numa grande obra, eu não posso parar. Eu não posso descer do muro, eu estou ocupado numa grande obra. Mas olha só o que diz, a gente continua, versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes dei a minha... Querido, o inimigo é tentador. Ele vai tentar, ele vai tentar, ele vai tentar. Mas é por isso que hoje você está recebendo o revestimento do alto sobre a tua vida. A armadura de Deus para resistir, para avançar, para não parar. Porque o inimigo ele vai insistir até nos fazer parar. E olha só o que diz versículo 5. Então, na 5ª vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na sua mão o Facebook. Uma carta aberta quer dizer uma carta lida para todo mundo. A rede social. O diabo usando a rede social, dizendo: para. Exibido, o que é isso? O diabo ele vai usar todas as estratégias para neutralizar, para desmoralizar você. Ele usa os seus inimigos. E olha só o que diz, versículo 6. Ainda, vamos lá? E que estava escrito: dizem entre as nações de Gesem, e que é verdade, e que vocês judeus estão o quê? Tramando uma revolta, e que isso então estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. Versículo 7. Até que nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, o quê? Pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortaleça as minhas mãos. Aplauda essa palavra poderosa. Ameaças, mentiras, rede social, um desespero para você parar, um desespero para neutralizar. Ei, fiquei sabendo, você quer ser rei, né? Eu fiquei sabendo, você quer se proclamar rei. Você até comprou profeta. Ei, eu ouvi que a pessoa disse: isso é fofoca, coisa do inferno. Alguém me disse que falou que você falou que... Receba hoje a palavra no teu coração, querido, para que essas coisas não te paralisem. Essas coisas que estão dizendo aí, querido, pode falar o que for. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, nós vamos entrar nisso. Mas até agora estamos falando sobre o caráter desse espírito de Sambalat. E por último, ali no capítulo 6, do versículo a partir do 10. Junto, vamos lá, onde ia? Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, e isso que estava trancado as portas dentro. Ele disse o quê? Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão essa noite, juntos. Eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei.
Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim. Por quê? Tobias Sanbalate o tinha contratado, ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Olha só o nível de ataque. Esses versículos que a gente leu foi só a respeito do caráter de Sanbalate, as estratégias de Sanbalate. Agora ele usa suborno, ele usa um falso profeta, porque ele quer difamar, ele quer desmoralizar. Queridos, nós podemos, vou voltar agora para o Sérgio Moro. O que está acontecendo? E existe crente ainda que diz: você viu? Eu sabia. Ei, crente, você não é Maria, vai com as outras. Quem manipula a tua mente não é a mídia, é o Espírito Santo de Deus. Ei, discerna, irmão, será que um homem que fez tanta coisa boa pode se tornar em um vilão? Nós vamos ir na onda de coisa feita de maneira criminosa, para difamar, e a gente vai achar que é normal. Ei, estamos em guerra, estamos numa batalha. Agora indo para a tua vida também, será que tudo que está acontecendo lá na empresa, essa perseguição, essas mentiras com o vizinho dentro de casa, você acha que é coincidência? Não, estamos numa grande obra, e tudo que o diabo quer hoje é neutralizar você, é paralisar você. Em Zacarias capítulo 3, nos fala sobre o sumo sacerdote Josué, que estava diante do Senhor, do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor, dizendo: ei Deus, esse aqui é o teu servo, roupa suja, desmoralizado. É o que o diabo quer. E às vezes quando você critica aquele irmão que aparentemente caiu, se caiu ou não, você não é juiz. Diga: eu não sou juiz. Fala: eu não julgo, porque eu não quero ser julgado. Então para de ficar reparando, porque você pode ser boca do diabo. O diabo pode estar usando a sua boca para desmoralizar um crente, para difamar um crente, para difamar um pastor, um líder, um servo de Deus. Essa é a estratégia de Sanbalate, que é desmoralizar. Eu vou tirar a autoridade dele. Outro dia eu vi, que absurdo, alguém lá no Instagram que disse: se nós fôssemos um país sério, a gente iria tirar o Sérgio Moro do seu cargo e ia soltar imediatamente o Lula. E se você abre as redes sociais, essa é a mensagem. É como: não, que injustiça que fizeram. Querido, é esse espírito ali nos bastidores, e ele é influenciador, ele tem argumentos, e é possível que ele está ali agindo para neutralizar a sua vida espiritual, mas hoje essa palavra vem como uma espada penetrando em você, discernindo todas as coisas. E agora nós vamos receber ali as virtudes, porque ouvimos a estratégia do inimigo, agora vamos ver a estratégia de Deus para nós. Porque assim como nós vemos que Neemias, e você conhece a história, ele construiu os muros, os inimigos ficaram envergonhados, ele concluiu a grande obra. A grande obra de Deus na tua vida será concluída para a glória de Deus também, meu querido. Mas receba hoje agora essas estratégias que Neemias, ele usou na sua própria vida. Lá no capítulo 1, versículo 4. Eu quero ler rapidamente para a gente entender. Capítulo 1, versículo 4. As estratégias, as armas poderosas que Neemias usou.
Neemias capítulo 1, versículo 4. Aleluia, juntos. Quando ouvi essas coisas, sentei e chorei, e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Segura esse versículo ali, segura essa palavra. Se você quer ter vitória e concluir a grande obra que Deus tem na tua vida, você precisa de um descontentamento santo. Chega aí, eu preciso de um descontentamento santo. Você precisa se indignar. Você precisa se indignar, dizendo: eu não me conformo. Você tem que se desconformar. Eu não me conformo. Eu não me conformo. A primeira coisa que nós vemos em Neemias, no caráter dele, é o descontentamento. Ele ouviu a respeito dos muros de Jerusalém, ele se descontentou, ele diz: não pode. Ele sentou, como dizendo: a minha vida não é mais a mesma. Eu não posso continuar com o conforto que eu tenho. Eu não posso continuar levando a vida que eu tenho levado, sabendo que os meus irmãos estão na miséria, sabendo que os muros estão caídos. Querido, quando você sente o descontentamento no teu coração, é um sinal de Deus na tua vida. Quando você começa a ver uma causa e você fica inconformado, é Deus agindo. É Deus agindo, e você vai ter que canalizar essa força e criar uma sinergia. A primeira arma de um cristão que faz uma grande obra é se descontentar. Eu não quero ser o que eu tenho sido. Eu não posso continuar assim. É um descontentamento santo, mas isso só por si não é o suficiente. Ele entra em oração e jejum. Diga: oração e jejum. Se você quer realizar uma grande obra, você vai ter que orar. Você vai ter que jejuar. E a sua oração vai ter que ser uma oração inteligente. Diga: oração inteligente. Precisa ser uma oração focada. Focada. Ali, quando a gente continua, ali diz que ele se assentou, sentou, e ele jejuando e orando. Versículo 5. Aí ele diz: então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias, ele entendeu: eu vou ter que pegar o coração de Deus. Se eu quero fazer essa obra, grande obra, eu tenho que pegar o coração de Deus, lembrar quem Ele é, lembrar na minha oração: Deus, Tu és grande e temível, Tu és poderoso, Tu és fiel à sua aliança. Isso quer dizer, eu vou buscar na palavra dEle o que Ele prometeu, eu vou buscar aquilo que Ele disse para mim, eu vou buscar na palavra dEle, porque Ele não é homem para mentir. Então olha só, se a gente continua, olha só o que diz: os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite. Isso quer dizer, isso é sério para mim. Uma grande obra tem que ser uma coisa séria. Essas grandes pessoas que nós citamos, eles perderam a vida por uma obra séria. O Martin Luther King, em especial, foi assassinado por causa da grande obra. E ele usa uma frase poderosa. Ele diz: o que me assusta não é o som, não é a voz do mal, mas é o silêncio do bem. O que mais me incomoda não é o que o mal está falando, mas é o silêncio do bem. Quando as pessoas de bem não fazem nada, quando a gente se acostuma. Neemias não, ele começou a orar e ele buscou a palavra de Deus. Ele buscou a palavra orando de noite. Ele confessou os pecados. Confesso os pecados que nós, os israelitas, nós temos cometido contra ti. Sim. Vamos continuar a leitura. Aleluia. Versículo 7. Aleluia. Eu e o meu povo temos pecado. Isso é muito interessante, porque ele se identifica. Ele não fala: o seu povo pecou, não, eu
Eu pequei, diga eu pequei. Se você quer fazer uma grande obra, você vai ter que se identificar. Essa é a minha quebrada. Esses dias o Espírito Santo tem me levado a orar aqui no Jardim Elian. É a minha quebrada. É a minha área. Senhor, perdoa o meu pecado que eu tenho cometido aqui. Eu vejo o Jardim Elian está sob responsabilidade espiritual da nossa igreja. E eu creio que esse lugar será cheio da presença de Deus, querido. As autoridades lá não é o traficante. Não é o baile funk. Não. As autoridades lá são os homens de Deus que Deus tem levantado naquele lugar. Vão ser as células que vão se multiplicar naquele lugar, querido. Mas para isso precisa haver uma constância, uma guerra. Eu pequei. Eu tenho que me identificar. E olha só o que diz ainda mais. Juntos agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste teu servo Moisés. Aleluia. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Queridos, Neemias buscou a promessa. Ei, Deus, está aqui a promessa. Aqui está a promessa, Senhor. O Senhor disse, o Senhor falou, é por isso que eu te falei oração inteligente. Oração com propósito. Senhor, o Senhor falou na sua palavra. Se a gente se arrepender, o Senhor vai fazer. Eu creio. É chegado o tempo dessa grande obra ser feita. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida, querido. Ela diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se a grande obra que você tem é ver sua família salva, se apodere da palavra de Deus. Comece a orar, a jejuar, a buscar a palavra de Deus. E nós vamos avançando ainda mais. Lá no capítulo 6, versículo 11. Aliás, no capítulo 2, versículo 20. Aqui falamos de um descontentamento santo. Falamos de oração, jejum, arrependimento e palavra. E ali no capítulo 2, versículo 20. Juntos, eu lhes respondi o quê? O Deus dos céus fará que sejam bem-sucedidos nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém e a sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Isso ele respondendo à sua oposição. Vocês não vão receber nada disso, mas olha, nós vamos construir. Isso é fé, diga fé. Ele diz, olha, Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Receba a fé no teu coração para a grande obra que Deus colocou na tua mão. Você vai ter sucesso. Seja a área que for, você vai ser bem-sucedido porque veio de Deus. Querido, você tem que ter fé. Aí sim, lá no capítulo 6, versículo 11. Já estou indo para o final. Juntos, vamos lá. Eu lhes respondi o quê? Acha que um homem como eu deveria fugir? Eu só quero pegar essa frase. E eu quero incluir aqui, além do descontentamento santo, oração, jejum, arrependimento, palavra, fé. Eu quero incluir integridade. Diga integridade. Integridade é o que ele tinha. Um homem como eu vai fugir? Eu sei quem eu sou. Querido, para essa grande obra de Deus, não é possível sem integridade, sem ser santo, sem fazer a coisa certa. Não é ser perfeito, mas ser íntegro. Receba integridade no teu coração, querido. Receba o desejo de integridade, de ser íntegro. Aí ele entra lá no capítulo 6, versículo 12. O próximo, juntos, percebi que Deus não tinha enviado. E isso eu quero incluir como discernimento. Diga discernimento. Diga integridade. Diga discernimento. Para uma grande obra eu tenho que ter integridade, eu tenho que ter discernimento.
Quantos crentes são enganados por demônios, por mentiras? Ei, você tem o Espírito Santo. Você tem que discernir quem são os seus inimigos. Você tem que discernir com quem você está lutando. Inteligência. Ali no capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, o rei me disse o quê? O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Versículo 5. E respondi ao rei: se for do agrado do rei e do teu servo. Isso quer dizer, ele tinha resposta, ele tinha um planejamento. Quando o rei virou para ele e falou: o que você precisa? Ele tinha tudo planejado, ele tinha tudo escrito. Eu preciso de autorização, eu preciso de férias, eu preciso de recurso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas. Eu preciso, querido, se você quer fazer uma grande obra, seja inteligente, tenha planejamento. Você tem que ter intencionalidade. Diga: intencionalidade. E essas são algumas armas. E eu quero encerrar com a última aqui, que é perseverança. Lá no capítulo 4, versículo 6. Lá no capítulo 4, versículo 6. Juntos, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Como diz o pastor Campos, vamos chamar os musicistas para subir. A metade. E eu quero encerrar com esse último atributo, que é a perseverança. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que perseverar. Eu não sei como você tem entendido essa palavra. Eu não sei aonde você está nessa obra de Deus, nessa grande obra. Mas é necessário perseverar. Porque você tem que ter fé no meio. Diga: fé no meio. Repita: fé no meio. Porque quando inicia, estamos tão animados. Ouvimos essa palavra, pastor Sandro nos ministrou ali em BH, foi poderosa. E ele disse: nós precisamos ter fé no meio. Porque no começo estamos empolgados, estamos animados e vamos para cima. No fim já é o fim mesmo, receber vitória. Mas no meio é que as coisas se apertam. É no meio que eu tenho que ter fé. E se a gente vê no contexto, aqui era no meio, os muros estavam construindo, mas no meio houve desgaste. O povo estava desanimado, o povo desanimou, porque falou: olha, essa obra é muito grande, nós não temos mais força, o pó se levantou. É no meio que as coisas se dificultam. Se coloque de pé, em nome de Jesus. É no meio que a coisa se aperta. É no meio. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Abre os seus olhos espirituais, querido, para você ouvir essa palavra. Hoje o Senhor, Ele te trouxe para revelar quem é Sambalate. Para revelar que esses dias que você está vivendo são dias de guerra espiritual. Para você identificar os demônios que estão agindo contra você. Mas não só para isso. Deus te trouxe aqui para te habilitar, para você fazer essa grande obra de Deus. Deus te trouxe aqui porque é possível que essa obra que você ela está no meio, e você está cansado, e você está confuso, e você até pensa em parar. Você não vai parar, porque essa grande obra vai se concluir para a glória de Deus. E o Senhor te trouxe aqui para fortalecer você, para adestrar você, para receber esses atributos que Neemias tinha. E se você crê, ore comigo dizendo: Senhor, eu creio, e eu recebo hoje a Tua palavra. Diga: eu creio, e eu recebo um descontentamento santo. Eu recebo sensibilidade. Eu recebo
o desejo de orar, eu recebo o desejo de jejuar, eu recebo a fé, eu recebo integridade, discernimento, inteligência, planejamento, perseverança. Eu recebo nessa manhã. Diga: eu tenho uma grande obra e eu vou continuar, eu não vou parar, eu confio no Senhor, em nome de Jesus. Aplauda a presença de Deus, aleluia.